A manhã do dia 1º de janeiro de 2024 começou como qualquer outra manhã de ressaca de Réveillon em família. Eu estava na cozinha do meu filho Rafael, preparando café para todo mundo, como sempre fazia quando passava as festas na casa dele. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira acordando cedo para trabalhar, meu corpo não consegue mais dormir até tarde, nem nas férias. O que você vai descobrir hoje é uma revelação que me custou anos da minha vida. Esse conhecimento vai te ajudar a entender como recuperar sua dignidade como pai e como homem, mesmo quando sua própria família te transformou num simples caixa eletrônico ambulante. Você vai aprender que nunca é tarde demais para exigir o respeito que você sempre mereceu. Se essa mensagem tocar seu coração, considere deixar um super thanks. Cada apoio aqui me ajuda a continuar compartilhando histórias reais de homens que recuperaram sua dignidade, para que outros pais possam aprender que se valorizar não é egoísmo, é necessidade. A casa ainda estava bagunçada depois da festa da véspera. Copos espalhados por toda parte, louça suja na pia, restos de comida na mesa. Enquanto eu arrumava, como sempre faço porque alguém tem que fazer, né? Ouvi vozes vindas da sala. Era meu neto Bruno, 22 anos, conversando com uns amigos que tinham dormido em casa. "Cara, meu avô é tranquilo, paga tudo e não enche o saco", disse Bruno rindo. "Tipo, ontem ele pagou a conta do restaurante para todo mundo, mais de R$ 300 assim, sem nem pestanejar." Um dos amigos dele respondeu: "Maneiro, cara, meu avô é mão de vaca pra caralho." "É mesmo?" continuou Bruno. E o que ele disse em seguida apertou meu peito de um jeito que eu não consigo explicar. Meu avô serve mais é pra pagar as coisas mesmo. Na real, ele é meio chato, sabe? Sempre dando conselho que ninguém pediu, falando do passado, mas enquanto ele abre a carteira, tá suave. Parei no que estava fazendo. Minha mão tremeu, segurando a xícara de café. 68 anos de vida, 45 anos de trabalho duro criando essa família. E era isso que meu próprio neto pensava de mim. Um caixa eletrônico velho que só serve para pagar as coisas. Nesse momento, meu filho Rafael entrou na sala, ainda de roupão, cabelo bagunçado. Ouvi ele dizer: "Bruno, dá uma maneirada, seu avô tá na cozinha." "Relaxa, pai", respondeu Bruno. "De qualquer jeito ele não escuta nada. Tá ficando surdo já." E aí veio o golpe final. Rafael riu. Meu próprio filho riu e disse: "É verdade, papai só serve para isso mesmo. Pelo menos tem uma boa aposentadoria da Petrobras. Pelo menos é útil para alguma coisa." Naquele instante senti algo quebrar no meu peito. Não era raiva, não era tristeza, era um vazio profundo, como se alguém tivesse sugado toda a dignidade que eu tinha acumulado em quase 7 décadas de vida. Ali estava eu, um homem que tinha trabalhado desde os 14 anos de idade, que tinha quebrado as costas em 2, às vezes 3 empregos para dar educação para os filhos, reduzido a um cartão de crédito ambulante. Existe um sentimento específico que todo homem conhece, mas poucos conseguem nomear. É quando você percebe que perdeu o respeito das pessoas mais importantes da sua vida. Não é como uma briga onde você pode revidar. Não é como uma crítica direta que você pode contestar. É pior. É quando você descobre que só é considerado útil pelo que pode fornecer, não por quem você é. Minha garganta apertou. Minhas mãos começaram a suar. Senti aquela humilhação que todo homem sentiu pelo menos uma vez na vida. Quando você percebe que se tornou invisível como pessoa e é visto apenas como uma função, provedor, caixa eletrônico humano, bom só para pagar as coisas. Saí da cozinha em silêncio. Não disse nada. Não discuti. Não fiz cena. Só peguei minhas chaves, minha carteira e me dirigi para a porta. Rafael nem percebeu que eu estava saindo. Bruno continuava rindo com os amigos dele.
Quando pisei na calçada, o sol de janeiro estava forte, mas eu sentia um frio vindo de dentro. Entrei no meu Chevrolet Onix 2018. Um carro que eu tinha pagado à vista com meu próprio dinheiro suado, e fiquei sentado por alguns minutos, só tentando processar o que acabara de ouvir. Quantos pais e avós vivem essa mesma situação? Quantos homens que dedicaram a vida toda para a família descobrem que não se tornaram nada além de uma conta bancária com pernas? Quantos de nós engolimos nossa dignidade diariamente em nome do amor familiar? Dirigi até minha casa em silêncio. Era uma casa simples de 4 cômodos que eu tinha comprado com muito suor depois de anos pagando aluguel. Uma casa que Rafael sempre dizia ser grande demais para um homem sozinho, como se fosse minha obrigação compartilhar meu espaço só porque ele achava conveniente. Quando cheguei em casa, sentei na minha poltrona da sala e fiquei encarando as paredes cheias de fotos de família, fotos de formaturas que eu paguei, de viagens que eu financiei, de comemorações que eu banquei. Em cada uma dessas fotos, eu estava sorrindo, orgulhoso, achando que estava construindo memórias felizes com pessoas que me amavam. Mas será que me amavam? Ou só amavam o que eu podia fazer por eles? Naquela tarde do dia 1º de janeiro, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não foi uma decisão emocional, foi a decisão de um homem que finalmente entendeu seu valor. Peguei meu celular e liguei para o atendimento ao cliente do meu banco. "Bom dia", disse o atendente. "Como posso ajudar?" "Preciso cancelar cartões adicionais", respondi com uma calma que me surpreendeu. O que aconteceu nas horas seguintes ensinou uma lição que Rafael e Bruno nunca esquecerão. Uma lição sobre respeito, dignidade e o que acontece quando um homem decide que sua vida vale mais que sua conta bancária. Você já teve a impressão de que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que o capricho momentâneo do seu filho? Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela manhã me ensinou que um homem só perde sua dignidade quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se você gosta de histórias reais como essa, histórias que mostram que nunca é tarde demais para um homem recuperar seu valor, se inscreva no canal Histórias de Bernardo e ative as notificações. Porque aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de homens que decidiram lutar. Meu nome é João Silva, tenho 68 anos, aposentado da Petrobras depois de 32 anos de serviço como técnico de refinaria. Preciso voltar um pouco no tempo para você entender como cheguei naquele momento de humilhação na casa do meu próprio filho, tratado como um caixa eletrônico com pernas. Não como um pai que dedicou décadas da vida para criar essa família. Nasci em família operária na zona norte do Rio. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Aprendi cedo que homem trabalha, homem não reclama e homem sustenta a família, aconteça o que acontecer. Era uma época diferente, onde o valor de um pai se media pelo suor no rosto e pelo dinheiro que ele trazia para casa no fim do mês. Comecei a trabalhar aos 14 anos como ajudante numa oficina mecânica. Estudava à noite, trabalhava de dia. Quando fiz 18, consegui uma vaga de aprendiz na Petrobras. Era um sonho virando realidade. Salário fixe, benefícios, possibilidade de crescer na vida. Naquela época, trabalhar na Petrobras era garantia de futuro. Aos 22 anos, conheci Maria num casamento. Ela tinha 19, era professora primária, mulher séria de família tradicional. Namoramos por 2 anos. Casamos em 1979. Nossa lua de mel durou 3 dias em Cabo Frio. Era tudo que a gente podia pagar na época, mas éramos felizes. Tínhamos planos, sonhos, vontade de construir uma família sólida. Rafael nasceu em 1981. Me lembro como se fosse ontem. Parto normal no Hospital da Mulher. Quando a enfermeira colocou aquele serzinho nos meus braços, senti uma emoção que nunca tinha sentido antes.
Era meu filho, minha responsabilidade, minha razão de viver a partir daquele momento. 2 anos depois, veio Camila. 2 filhos pequenos. Maria parou de trabalhar para cuidar das crianças e toda a responsabilidade financeira caiu nos meus ombros. Mas eu carregava com orgulho. Trabalhava minhas horas normais na refinaria e pegava hora extra sempre que aparecia. Nos fins de semana, fazia bico de mecânico para complementar a renda. Quantas madrugadas fiquei acordado, preocupado se o dinheiro ia dar para o leite, para as fraldas, para os remédios. Quantas vezes deixei de tomar uma cerveja com os amigos para comprar um brinquedo para os meninos? Quantas vezes usei sapato furado para eles poderem ter tênis novo? Mas era gratificante. Rafael me chamava de papai herói. Camila queria ser igual ao papai quando crescesse. Maria me olhava com admiração quando eu chegava sujo de graxa, cansado, mas com o dinheiro que sustentava a nossa família. Os anos 80 e 90 foram anos de trabalho duro, mas também de muita felicidade. Fins de semana era um churrasco no quintal, crianças brincando, família reunida. Rafael era menino estudioso, tinha notas boas na escola. Camila era mais arteira, mas mais carinhosa comigo. Ela me via realmente como herói. Quando Rafael fez 15 anos em 1996, organizei uma festa que me custou quase 3 meses de salário. Aluguel de salão, DJ, fotógrafo, o terno que ele queria. Trabalhei domingos por 2 meses para pagar aquela festa, mas valeu cada centavo quando vi o sorriso dele. Camila foi mais difícil na adolescência. Começou a andar com uma turma meio pesada. Queria largar a escola. Aos 16 anos conversei com ela, briguei, estabeleci limites. Até levei ela para trabalhar comigo na refinaria um dia para mostrar como é duro ganhar dinheiro. Funcionou. Ela terminou o ensino médio e entrou numa faculdade particular para ser enfermeira. Caro, mas paguei sem reclamar. Rafael seguiu os passos da mãe, formou-se professor também. Particular, também caro. Mas era meu dever como pai dar educação para os meus filhos, né? Educação é a única herança que ninguém pode tirar. Em 2003, Maria faleceu num acidente de carro. Ela estava voltando da escola onde trabalhava quando um caminhão avançou o sinal. Morreu na hora. Meu mundo desabou. Perdi minha companheira de 24 anos de casamento, a mãe dos meus filhos, minha base emocional. Naquela época, Rafael tinha 22 anos e Camila 21. Eles também estavam devastados, claro. Foi nesse momento que nossa família se aproximou ainda mais, ou pelo menos era o que eu achava na época. Me tornei pai e mãe ao mesmo tempo. Cuidei da casa, lavei, passei, cozinhei. Tudo isso continuando a trabalhar duro para sustentar a família. Rafael casou em 2005 com Juliana, uma dentista. Paguei o casamento, obviamente. Festa para 200 convidados, lua de mel em Búzios. Gastei todas as minhas economias mais um empréstimo que levei 3 anos para quitar. Mas era meu filho, meu príncipe, merecia o melhor. Camila casou 2 anos depois com Rodrigo, um técnico de TI. Casamento mais simples, mas também paguei e ainda ajudei a mobiliar o apartamento que eles alugaram. Mesa, geladeira, sofá, tudo saiu do meu bolso. Durante todos esses anos, fui o porto seguro da família. Qualquer problema financeiro, era eu. Qualquer emergência, era Papai João que resolvia. Formatura do Bruno, meu neto, filho do Rafael, eu paguei. Cirurgia da Juliana quando ela teve problema de vesícula, eu paguei. Reforma na casa da Camila. Adivinha quem pagou? Nunca reclamei. Nunca joguei isso na cara deles. Achava que era assim que família funcionava. O pai trabalha, sustenta, resolve os problemas e recebe amor e respeito em troca. Pelo menos era o que eu acreditava. Me aposentei em 2019 depois de 32 anos na Petrobras.
Aposentadoria integral de $8.500 por mês, mais fundos de previdência consideráveis que eu tinha acumulado. Pensei, agora vou aproveitar a vida, viajar, descansar, curtir os netos. Mas não foi assim que aconteceu. Minha aposentadoria virou uma extensão do meu trabalho de provedor familiar. Rafael sempre tinha uma emergência. Pai, Juliana está com menos paciente esse mês. Camila sempre tinha um projeto. Pai, apareceu uma oportunidade de investimento. E eu sempre dizia sim. Afinal, eram meus filhos. Eu tinha dinheiro. Por que não ajudar? Por que não continuar sendo o herói da família, mesmo aposentado? Aos poucos, sem perceber, me tornei só isso, um recurso. As visitas dos meus filhos sempre coincidiam com pedidos de dinheiro. As conversas sempre giravam em torno de problemas financeiros que precisavam da minha solução. O afeto sincero foi sendo substituído por interesse disfarçado. E eu aceitava tudo isso porque achava que era amor. Só naquela manhã de 1º de janeiro que entendi a verdade. Para meus filhos e netos, eu tinha me tornado exatamente o que Bruno tinha dito sem vergonha nenhuma. Bom só para pagar as coisas. Mas todo homem tem um limite. E naquela manhã, descobri o meu. Existem silêncios de pai que pesam mais que gritos. E por anos ignorei todos os sinais que me mostravam claramente no que eu estava me tornando para os meus filhos. Não um pai respeitado, mas um recurso conveniente. O primeiro sinal que deveria ter me alertado aconteceu em 2020, logo depois da minha aposentadoria. Rafael me ligou numa terça de manhã chorando. Pai, Juliana está passando por uma fase difícil no consultório. A pandemia a afetou muito. Você pode me emprestar R$5.000 até mês que vem? R$5.000 não era pouco dinheiro, mesmo para mim com boa aposentadoria. Mas era meu filho pedindo ajuda. Transferi no mesmo dia sem nem perguntar para que era. Pai, ele disse quando confirmei a transferência, você é o melhor pai do mundo. Te amo muito. O mês que vem nunca chegou. Quando 3 meses se passaram, toquei no assunto. Rafael, meu filho, como está a situação da Juliana? Daqueles 5.000 que emprestei? Ah, pai, você é tão apegado a dinheiro, você não está em dificuldade, tá? Juliana vai melhorar logo e a gente te paga. Relaxa. Apegado a dinheiro. Eu que tinha passado a vida inteira dando tudo para essa família. Mas engoli. Afinal, era meu filho. Ele estava passando dificuldade. Pai, entende, né? 2 meses depois foi a vez da Camila. Pai, apareceu uma oportunidade de investimento incrível. Um amigo do Rodrigo está vendendo um food truck com ponto já estabelecido. É uma chance de ouro, mas preciso de R$7.000 para o sinal. Você pode me ajudar? R$7.000. Somando aos 5.000 do Rafael que nunca tinham sido devolvidos, eram R$12.000 emprestados para filhos adultos, casados, com as próprias responsabilidades. Mas Camila parecia tão empolgada, tão cheia de planos. Pai, em 6 meses eu te pago tudo com juros. Vai ser um investimento para você também. Paguei, obviamente. O food truck durou 3 meses. Pai, não deu certo. O ponto não era tão bom quanto parecia. Mas não se preocupa. Vou arrumar outro emprego e te pago assim que possível. R$7.000 jogados fora e nenhum pedido de desculpas decente. O padrão começou a se repetir com frequência alarmante. Todo mês tinha um pedido. Às vezes era Rafael. Pai, Bruno precisa de computador novo para a faculdade. Às vezes era Camila. Pai, Rodrigo precisa de tratamento dentário. Sempre urgente, sempre necessário, sempre só dessa vez. E eu sempre pagava porque era mais fácil pagar do que ouvir que eu era apegado a dinheiro ou sem coração com a família. O que mais doía nem era o dinheiro em si. Era a forma como pediam, sem constrangimento.
Como se fosse um direito, como se minha aposentadoria fosse uma conta conjunta da família, não o resultado de 40 anos de trabalho duro. Rafael chegou ao ponto de me mandar mensagem no WhatsApp. Pai, deposita 2.000 na minha conta. Juliana precisa até sexta. Nem pedia mais. Dava ordem. Camila desenvolveu uma técnica ainda pior. Vinha em casa com Rodrigo e os filhos, trazia churrasco, ficava o dia todo conversando, sendo carinhosa, me fazendo sentir querido. Aí, na hora de ir embora, soltava. Pai, você pode me dar uma mãozinha com 3.000? Apareceu uma oportunidade que não posso perder. Como eu ia dizer não depois de um dia inteiro de afeto? Como eu ia recusar depois de ver os netinhos brincando no quintal, me chamando de vovô? Mas o pior não eram os pedidos, era a mudança de tratamento. Aos poucos percebi que minha opinião sobre qualquer assunto tinha deixado de ter valor. Se eu dava um conselho baseado na minha experiência de vida, a resposta era sempre: pai, as coisas mudaram muito desde sua época. Se eu questionava alguma decisão deles, pai, você não entende como as coisas funcionam hoje. Se eu sugeria economia, prudência com gastos, pai, você é cauteloso demais, tem que aproveitar a vida. Aproveitar a vida com o dinheiro do papai, claro. O momento que deveria ter sido meu despertar aconteceu no Natal de 2022. Estávamos todos reunidos na casa do Rafael. Eu, ele, Juliana, Bruno, Camila, Rodrigo e os 2 filhos pequenos deles. Um jantar bonito, mesa farta, presentes caros embaixo da árvore. Presentes que eu tinha pagado, claro, porque tinha virado tradição eu contribuir com as celebrações familiares. Contribuir era o eufemismo que eles usavam para bancar tudo. Durante o jantar, Bruno mencionou que queria trocar de carro. Ele tinha 20 anos na época. Dirigia um Palio que eu tinha dado de presente quando ele tirou carteira. Vô, você não quer me dar uma mãozinha para o sinal de um Civic? Seria muito massa. Juliana riu. Bruno, seu avô não é Papai Noel. Mas ele tem grana, respondeu Bruno como se fosse a coisa mais natural do mundo. E gosta de ajudar a família. Rafael não repreendeu o filho. Camila não disse que o pedido era absurdo. Ninguém disse que um moleque de 20 anos, pedindo para o avô um Civic, faltava com bom senso no mínimo. Fui eu que me senti obrigado a explicar. Bruno, meu filho, um Civic é muito caro. Além disso, seu Palio ainda tá bom. Vô tá ficando mão de vaca, ele murmurou fazendo cara feia. Mão de vaca? Eu que já tinha gastado mais de 50.000 reais com essa família em 2 anos, era mão de vaca porque não queria comprar um carro de 40.000 para um neto de 20 anos e ninguém me defendeu. Ninguém disse que Bruno foi desrespeitoso. Ninguém explicou que o que eu estava sendo era um homem com limites financeiros como qualquer pessoa normal. Na volta para casa naquela noite, dirigi em silêncio tentando entender quando tudo tinha dado errado. Quando eu tinha deixado de ser o pai respeitado e virado o caixa eletrônico da família. Quando meu nome tinha deixado de importar. Quando tinham começado a me ver como recurso, não como pessoa. Mas mesmo assim, continuei pagando. Continuei sendo o porto financeiro de todo mundo porque tinha medo. Medo de perder o pouco amor que achava ainda receber da família. Medo de ficar sozinho na velhice. Medo de descobrir que sem dinheiro eu não era nada para eles. O último grande sinal antes da humilhação do Réveillon aconteceu em novembro de 2023. Rafael me ligou desesperado. Pai, Juliana cometeu um erro. Investiu numa coisa que era pirâmide financeira e perdeu tudo. A gente vai perder o apartamento se não conseguir pagar a prestação atrasada. São 15.000 reais. Pai, você pode me ajudar? É a última vez, juro. 15.000 reais. Praticamente 5 meses da minha aposentadoria. O dinheiro que eu guardava para emergências da minha própria velhice.
Mas era meu filho. Ele estava desesperado. Ia perder a casa. Como um pai recusa ajudar numa situação dessas? Paguei. Transferi os 15.000 reais no mesmo dia. A gratidão durou exatamente uma semana. Na semana seguinte, Bruno postou fotos no Instagram num resort em Florianópolis com a namorada. Resort caríssimo, quarto com vista para o mar, jantar em restaurantes chiques. Perguntei para o Rafael como Bruno tinha dinheiro para uma viagem dessas, se a família estava em dificuldade. Ah, pai, Juliana conseguiu uns pacientes particulares e deu um dinheiro para o Bruno aproveitar um pouco. Coitado, estava tão estressado com a situação. Juliana tinha dinheiro para bancar férias de luxo do filho, mas não conseguia pagar a própria prestação do apartamento. O estresse do Bruno com a situação financeira da família foi resolvido com uma viagem de 4.000 reais. Era nesse momento que eu deveria ter entendido. Mas não entendi porque um homem acostumado a ser explorado normaliza a exploração. Porque um pai acostumado a dar tudo se convence que amor se compra com sacrifício. Até que aquela manhã de 1º de janeiro chegou e eu finalmente ouvi da boca do meu próprio neto o que eu tinha me tornado para minha família. Existe uma solidão específica de um homem que criou filhos que mais tarde se tornaram estranhos. É a solidão de alguém que dedicou décadas sendo provedor e protetor para descobrir que virou apenas provedor, sem a proteção do respeito, sem afeto sincero, sem reconhecimento como ser humano além da função de banco familiar. Naquela tarde do 1º de janeiro, sentado sozinho na minha sala, olhando fotos de uma família que eu achava que me amava, finalmente entendi uma verdade que deveria ter sido óbvia há muito tempo. Respeito não se pede, se conquista, e dignidade perdida só se recupera com ação. A frase do Bruno ecoava na minha cabeça. Meu avô só serve para pagar as coisas mesmo. E a risada do Rafael concordando. Papai só serve para isso de qualquer jeito. Aos 68 anos, depois de uma vida dedicada a essa família, eu tinha me tornado isso. Um objeto, uma função, um meio, não um fim. Mas sabe o que mais doía? Não era a falta de respeito em si. Era a naturalidade com que falavam. Como se fosse óbvio. Como se não tivesse nada de errado em reduzir um ser humano à sua utilidade financeira. Naquele momento, sentado na minha poltrona, tomei a decisão mais importante dos meus 68 anos. Ia ensinar para essa família o valor de um homem que se respeita. Não com palavras, não com brigas, não com lágrimas, com ações. Porque um homem que se respeita não demonstra seu valor, ele prova. A primeira coisa que fiz foi pegar uma folha de papel e anotar detalhadamente tudo o que tinha emprestado para os meus filhos nos últimos 3 anos. Data, valor, justificativa que tinham dado. Era uma conta que me deixou enjoado. 87.000 reais que tinham saído da minha aposentadoria, das minhas economias, da minha reserva de emergência para financiar caprichos, emergências inventadas e investimentos que nunca renderam nada. 87.000 reais que nunca foram devolvidos, nunca cobrados e, aparentemente, nunca seriam considerados por eles como dívida. Para colocar em perspectiva, 87.000 reais representavam mais de 10 meses da minha aposentadoria, quase 1 ano da minha vida trabalhando só para sustentar a irresponsabilidade financeira dos meus filhos adultos. Sentei no meu computador e abri minha conta do banco. Login, senha, tudo organizado como sempre fui. Vi meu saldo atual. 63.000 reais em conta corrente e poupança. O dinheiro que tinha economizado durante anos para minha própria segurança na velhice. Olhei o cartão de crédito adicional do Rafael, limite de 5.000 reais. Olhei o cartão adicional da Camila, outro limite de 5.000 reais. 10.000 reais de crédito total que eles usavam como se fosse dinheiro deles.
fatura do último mês, restaurante caro, compra de roupas, gasolina, mercado, farmácia, vivendo a boa vida às minhas custas. Foi nesse momento que liguei para o atendimento ao cliente do banco. Bom dia, senhor Silva. Como posso ajudar? Preciso cancelar 2 cartões adicionais. Posso saber o motivo do cancelamento? Os usuários não precisam mais dos cartões. Certo, senhor. Os cartões serão cancelados imediatamente. Mais alguma coisa? Sim. Quero trocar minha senha do Internet Banking e mudar meu número de celular cadastrado para as confirmações de transferência. Em 15 minutos, cortei o cordão umbilical financeiro ligando minha conta aos meus filhos. Eles ainda não sabiam, mas o trem da alegria tinha acabado. Mas essa era só a primeira etapa. Porque um homem que passou 68 anos aprendendo sobre dignidade sabe que mudança de verdade vem do planejamento. Peguei a folha com a conta dos empréstimos e comecei a calcular. Se eu fosse cobrar tudo de uma vez com correção monetária básica, a dívida passaria dos 100 mil reais. Dinheiro que eles obviamente não tinham, mas eu não queria a falência deles, queria respeito. Liguei para o meu advogado, Dr. Mendes, um homem de confiança que tinha cuidado do inventário da Maria e de alguns assuntos familiares ao longo dos anos. João, como vai? Faz tempo. Dr. Mendes, preciso falar com o senhor sobre um assunto delicado. Posso passar amanhã? Claro. Que horas te convém? 14h, tá bom? Perfeito. É urgência? Só preciso de orientação sobre como cobrar algumas dívidas familiares. Houve um silêncio do outro lado. João, tá tudo bem? Tudo muito bem, Dr. Mendes. Só quero regularizar algumas situações. No dia seguinte, sentei no escritório do Dr. Mendes com minha pasta organizada, extratos bancários, comprovantes de transferência, mensagens do WhatsApp com pedidos de dinheiro, promessas de pagamento que nunca foram cumpridas. Bom, João, ele disse depois de analisar tudo, é muito dinheiro mesmo. E eles sabem que você pensa em cobrar oficialmente? Ainda não sabem nada. Doutor Mendes me olhou com aquele jeito paternal que advogados experientes têm quando lidam com casos delicados. João, posso dizer uma coisa? Em 40 anos de advocacia, vi muitas famílias se destruírem por causa de dinheiro. Dr. Mendes, respondi, minha família já está destruída. Eu só não tinha percebido ainda. Expliquei tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. A exploração sistemática, a falta de respeito, o episódio humilhante do Réveillon. Dr. Mendes ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Entendo. O que você quer fazer exatamente? Quero que eles saibam que empréstimo se paga, que pai não é banco, que respeito não é opcional. E se não puderem pagar, então a gente negocia. Mas de igual para igual, com contrato, com parcelas, com juros, como se faz com qualquer devedor. Dr. Mendes redigiu 3 notificações extrajudiciais. Uma para o Rafael cobrando 42 mil reais de empréstimos não pagos. Uma para Camila cobrando 38 mil reais. E uma para o Bruno cobrando 7 mil reais pelo curso que virou férias. João, ele disse, me entregando as notificações, você tem certeza disso? Uma vez que você entregar essas cartas, não tem volta. Dr. Mendes, não ter volta é exatamente o que eu quero. Voltei para casa e coloquei as notificações numa gaveta. Não ia entregar logo. Primeiro queria ver se eles percebiam por conta própria que as coisas tinham mudado. Nem levou 2 dias. Quarta-feira de manhã, meu telefone tocou. Era Rafael. Pai, meu cartão foi recusado no supermercado. Deve ter algum problema no sistema. Não tem problema nenhum no sistema, Rafael. Eu cancelei o cartão. Silêncio. Como assim você cancelou? Cancelei. Você tem 43 anos, é casado, tem profissão. Não precisa de cartão adicional do papai? Pai, aconteceu alguma coisa? Você tá bravo por alguma coisa? Bravo, como se fosse questão de humor.
como se um homem de 68 anos tomasse decisões financeiras por birra. Não tô bravo, Rafael. Só tô organizando minha vida financeira. Mas, pai, como eu vou fazer as compras? Com seu dinheiro, imagino. Outro silêncio. Pai, você mudou muito. Não sei o que está acontecendo, mas você está sendo muito cruel. Cruel. Cortar o cartão adicional do filho de 43 anos era crueldade. Financiar a boa vida da família durante anos era obrigação. Rafael, falei com uma calma que me surpreendeu, crueldade é gastar o dinheiro dos outros sem autorização. Crueldade é tratar seu pai como caixa eletrônico. Crueldade é usar respeito como moeda de troca. Pai, que tipo de conversa é essa? É a conversa de um homem que decidiu se valorizar, meu filho. Desliguei. 2 horas depois foi a vez da Camila. Pai, meu cartão também foi cancelado. O que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu com o do seu irmão. Vida independente. Pai, mas eu preciso do cartão para algumas coisas. Camila, você tem 42 anos. Deveria cuidar das suas próprias coisas faz tempo. Pai, você está bem? Quer que eu passe aí? Tô muito bem. E você não precisa passar. Quando eu quiser visitas, eu aviso. Desliguei de novo. A reação deles era exatamente o que eu esperava de pessoas acostumadas a serem sustentadas. Pânico, confusão, tentativa de manipulação emocional. Rafael tentou me ligar mais 3 vezes naquela tarde. Não atendi nenhuma. Camila apareceu na minha porta no fim da tarde com cara de preocupada, falsamente preocupada. Pai, abre, vim ver se você tá bem. Tô bem, Camila. Vai cuidar da sua família. Pai, que tipo de conversa é essa? Abre a porta pra gente conversar. Não tenho nada para falar. Boa noite. Pela primeira vez em anos, dormi em paz, porque um homem que age dorme com a consciência tranquila. No dia seguinte, quinta-feira, Bruno me mandou mensagem no WhatsApp. Vô, minha mãe disse que você cancelou os cartões. É verdade? É verdade. Por quê? Porque cartão adicional é para filho dependente, não para neto adulto. Vô, mas eu sou seu neto. Exatamente. Neto, não filho. E mesmo filho tem limite de idade para depender do pai. Vô, você tá muito diferente. Tô mesmo, Bruno. Tô me respeitando. Ele não respondeu mais. Durante toda aquela semana, tentaram várias estratégias. Ligações fingindo preocupação com minha saúde, mensagens carinhosas, lembrando o quanto me amavam. Até tentaram usar a memória da Maria. Pai, mamãe não ia gostar de ver a família dividida assim. Mas eu estava decidido. Tinha 68 anos. Tinha passado quase 7 décadas aprendendo sobre dignidade humana e ia finalmente colocar esse conhecimento em prática. No final da semana, as tentativas de manipulação emocional pararam e as verdadeiras cores deles começaram a aparecer. Rafael me mandou mensagem ácida. Pai, não sei que paranoia é essa, mas espero que você se recupere logo. A vida não para porque você decidiu fazer drama. Drama? Eu que tinha passado anos sendo um caixa eletrônico silencioso estava fazendo drama? Camila foi mais direta. Pai, você está sendo muito injusto depois de tudo que a família fez por você. Tudo que a família fez por mim, como se me sustentar fosse um favor que eles me faziam. Bruno completou o ciclo de ingratidão. Vô, você está sendo muito egoísta. Nunca pensei que na sua velhice você ia virar uma pessoa assim. Egoísta por gerenciar meu próprio dinheiro. Na minha velhice, virei uma pessoa assim. Aos 68 anos, virei uma pessoa que se respeita. Era exatamente a confirmação que eu precisava. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com a fonte de renda deles. Na segunda-feira seguinte, peguei as notificações extrajudiciais da gaveta e saí de casa bem cedo. Primeira parada, casa do Rafael.
Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Mas, quando um pai decide reagir, a lição também atravessa gerações. Às 7h30 de uma segunda gelada de janeiro, toquei a campainha do Rafael. Sabia que ele estava acordado porque sempre levava as crianças para a escola nesse horário. Juliana já tinha saído para o consultório. Pai, o que você está fazendo aqui tão cedo? Perguntou ainda de roupão, cara de quem não esperava a visita. Vim te trazer uma correspondência, respondi entregando o envelope pardo com a notificação. Que correspondência? Abre e lê. Rafael pegou o envelope com um olhar curioso. Quando abriu e começou a ler, vi o rosto dele mudar de cor. Primeiro confusão, depois choque, depois raiva. Pai, que tipo de brincadeira é essa? Não é brincadeira, Rafael. É a cobrança oficial de 42.000 reais que você me deve. Como assim me deve, pai? Você me deu esse dinheiro. Emprestei. Toda vez que você pediu, disse que era empréstimo. Toda vez que você prometeu devolver, a hora chegou. Ele olhou o papel de novo, como se não pudesse acreditar no que via. Pai, isso é uma notificação de advogado? Você contratou advogado contra o próprio filho? Contratei advogado para regularizar uma situação financeira pendente. Pai, eu não tenho 42.000 reais. Então vamos ter que negociar formas de pagamento. Bruno apareceu na sala ainda de pijama, cabelo bagunçado. Quando viu o envelope na mão do pai e minha expressão séria, perguntou: O que está acontecendo? Seu avô, disse Rafael com voz tremendo de raiva, decidiu processar a família. Ainda não estou processando ninguém, corrigi. Por enquanto é só notificação de cobrança. Tirei outro envelope do bolso. E tem uma para você também. 7.000 reais do curso de pilotagem de drone que virou viagem para Floripa. Bruno ficou vermelho. Vô, como você ficou sabendo da viagem? Instagram, Bruno. Você postou foto. Mas, vô, foi mal entendido. Mal entendido nada, Bruno. Você achou que eu era idiota? Rafael estava relendo a notificação, incrédulo. Pai, não acredito que a gente chegou nesse ponto. É sua família. Exatamente, Rafael. É minha família. E família se baseia em respeito, não exploração. Pai, você tá louco. Vou rasgar esse papel. Pode rasgar. Meu advogado tem uma cópia registrada em cartório. Pela primeira vez na vida, vi meu filho sem palavras. Ele sempre tinha resposta para tudo, sempre conseguia me convencer de qualquer coisa. Mas dinheiro documentado, advogado envolvido, notificação oficial, isso ele não sabia como contornar. Pai. Ele tentou mudar o tom, ficando mais suave. Vamos conversar sobre isso com calma. A gente não precisa de advogado, de papel, dessas coisas formais. Precisa sim, Rafael, porque o informal não funcionou, a família não funcionou, agora é formal. Mas, pai, 42.000 reais é muito dinheiro? Para pedir não era muito, para devolver virou muito. Bruno tentou intervir. Vô, mas a gente é família não cobra dívida assim. Bruno, olhei direto nos olhos dele. Família também não diz que avô só serve para pagar as coisas. Mas você disse. Ele ficou pálido. Vô, eu não quis dizer. Você disse exatamente o que pensava. Agora vai enfrentar as consequências. Saí da casa do Rafael deixando pai e filho em choque. Próxima parada, casa da Camila. Camila morava num apartamento no centro da cidade, financiado com minha ajuda para o sinal. Quando toquei o interfone, ela demorou para responder. Pai, você aqui? Sobe. Quando cheguei no apartamento, Camila estava nervosa. Rodrigo estava preparando as crianças para a escola, fingindo não prestar atenção na nossa conversa. Pai, Rafael acabou de me ligar. Disse que você está cobrando dívida dele, e minha também. Entreguei o envelope. Camila segurou o papel como se fosse uma bomba. Pai, o que é isso?
É sobre um homem que decidiu parar de ser banco da família. Ela abriu o envelope, leu rapidamente e sentou numa cadeira como se tivesse levado um soco. Pai, 38 mil reais. É isso mesmo? Isso mesmo, com detalhes de cada empréstimo, data e justificativa que você deu. Rodrigo se aproximou, curioso. O que está acontecendo? Meu pai, disse Camila com voz fraca, está cobrando o dinheiro que me emprestou. Tudo. Tudo de uma vez. Rodrigo me olhou como se eu fosse um extraterrestre. Mas seu Silva são empréstimos familiares. Empréstimo é empréstimo, Rodrigo, familiar ou não. Camila se levantou, agitada. Pai, você não pode estar falando sério. Eu não tenho esse dinheiro. Então vamos conversar sobre parcelas e juros. Pai, você enlouqueceu? Parcelas e juros com a própria filha? Camila, falei calmamente, quando você pede dinheiro emprestado, trata como empréstimo ou como presente? Como empréstimo, mas... Então vamos tratar como empréstimo, com as regras de empréstimo. Pai, eu sempre soube que ia pagar. Só estava esperando a situação melhorar. Faz 3 anos que você está esperando a situação melhorar. Chegou a hora de criar uma parcela de verdade. Rodrigo tentou intervir. Seu Silva, Camila está passando por uma fase difícil no trabalho. Rodrigo, interrompi, fase difícil não justifica inadimplência, e muito menos falta de respeito. Que falta de respeito, pai? Camila, você sugeriu que eu vendesse minha casa para sobrar dinheiro para investir na família. Como você chama isso? Ela não tinha resposta. Você sugeriu que eu fizesse um plano de saúde mais caro, para não ser um peso para a família. Como você chama isso? Pai, eu pensava no seu bem-estar. Você pensava no seu bem-estar, Camila, no conforto de não ter que ser responsável por mim no futuro. O silêncio no apartamento era desconfortável. As crianças que estavam terminando de se arrumar perceberam a tensão e ficaram quietas. Pai, Camila tentou uma última cartada. Você está destruindo a família por causa de dinheiro. Camila, quem quase destruiu a família foi quem transformou o pai em banco. Eu só estou apresentando a conta. Saí do apartamento, deixando Camila e Rodrigo em pânico total. Dava para ouvir eles discutindo antes mesmo de eu entrar no elevador. O telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar em casa. Primeiro Rafael, depois Camila, depois Bruno. Não atendi nenhum. Quando cheguei em casa, tinha 7 chamadas perdidas e 15 mensagens no WhatsApp. Li todas, uma por uma. Rafael. Pai, isso não pode estar acontecendo. Vamos conversar, por favor. Camila. Pai, a gente não pode pagar tudo de uma vez. Você está sendo cruel. Bruno. Vô, por favor, cancela isso. Prometo que nunca mais vou falar nada. Outras mensagens variando entre súplica, ameaças veladas e tentativa de chantagem emocional. Mas a que mais chamou minha atenção foi da Juliana, esposa do Rafael. Sogro, preciso falar com o senhor. Acho que houve um mal-entendido. Respondi para Juliana. Não houve mal-entendido. É cobrança de dívida. Ela tentou ligar, não atendi. Durante toda aquela segunda-feira, meu telefone não parou de tocar. Eles tentaram todas as estratégias possíveis. Afeto, raiva, chantagem, ameaça, vitimização. Na terça, a estratégia mudou. Rafael apareceu na minha porta com os 2 filhos pequenos. Pai, vim com as crianças para a gente poder conversar. Rafael, isso é chantagem emocional, usar as crianças para me manipular. Pai, não é chantagem. As crianças queriam ver o vovô. As crianças, obviamente, estavam sendo usadas. Estavam lá como escudo humano para ele tentar me convencer. Rafael, as crianças são sempre bem-vindas. Você, só quando vier com proposta de pagamento. Pai, proposta de pagamento? Você está falando sério mesmo?
Nunca estive tão sério na vida. Ele tentou entrar, mas bloqueei a porta. Pai, eu não posso entrar. Não enquanto não resolver suas dívidas financeiras comigo. Foi aí que ele explodiu. Pai, você tá ridículo. 42 mil reais. Onde eu vou arranjar 42 mil? Rafael, você é formado, casado com uma dentista. Se você não tem 42 mil, negocia parcelas, juros, mensalidades, como todo devedor adulto faz. Pai, mas eu sou seu filho. Exatamente. Você é meu filho, e filho que se respeita não transforma pai em banco. As crianças começaram a chorar, incomodadas com a discussão. Foi nesse momento que tomei uma decisão difícil, mas necessária. Rafael, leva as crianças para casa. Quando quiser falar de pagamento, me liga. Pai, você está expulsando seus próprios netos? Tô protegendo meus netos do espetáculo do pai deles sendo desonesto com o avô. Ele foi embora furioso, arrastando as crianças. Na quarta, foi a vez da Camila tentar uma abordagem diferente. Apareceu com Rodrigo e uma pasta de documentos. Pai, a gente fez umas contas. Podemos pagar 2 mil reais por mês durante 20 meses. 2 mil por mês sem juros? Pai, juros em família? Camila, empréstimos têm juros. Sempre tiveram, sempre terão. Quanto de juros você quer? Calculei rapidamente. 5% ao mês. É menos que o mercado cobra. Rodrigo ficou chocado. 5% ao mês é usura. Rodrigo, usura é quando você pega dinheiro com agiota. Quando você pega do pai e não paga, é inadimplência. Camila tentou negociar. Pai, 3%. 5%. Não negociável. Pai, com essas condições vai passar de 50 mil reais. Camila, devia ter pensado nisso antes de pegar o dinheiro. Eles foram embora sem fechar acordo. Na quinta, recebi uma ligação inesperada. Era Juliana. Sogro, podemos conversar pessoalmente? Tenho uma proposta. Aceitei. Juliana veio sozinha, sem Rafael, o que já era um sinal de que ela entendia a gravidade da situação. Sogro, vou ser direta. Rafael gastou dinheiro que não tinha e agora está desesperado. Quero propor um acordo. A gente assume a dívida dele com parcela de pagamento realista. Que tal 3 mil reais por mês durante 15 meses? 45 mil reais no total? É, com poucos juros. 3% ao ano. Juliana, 3% ao ano é menos que a inflação? Não é juros, é desconto. Sogro, é o que a gente pode pagar sem quebrar a família. Juliana, quem quase quebrou a família foi quem gastou meu dinheiro sem pagar. Ela suspirou. Quanto você aceita? 4 mil reais por mês durante 12 meses. 48 mil reais no total. Contrato assinado, parcela definida, sem atraso. E se a gente atrasar um pagamento? Juliana, uma coisa. Se atrasar um pagamento, vou direto para o tribunal, sem nova negociação. Ela engoliu em seco e acenou. Certo, vou falar com Rafael. Na sexta, Bruno apareceu sozinho. Estava visivelmente nervoso. Vô, vim falar da minha dívida. 7 mil reais. Eu não tenho, vô. Não trabalho. Não tenho renda própria. Bruno, você tem 22 anos. Tá na hora de ter renda própria. Vô, mas como eu vou arranjar 7 mil reais se nem trabalho? Arranja um emprego. Mas, vô, Bruno, uma pergunta. Quando você disse que eu só servia para pagar as coisas, o que você quis dizer exatamente? Ele ficou vermelho. Eu estava brincando. Não estava não, Bruno. Você disse exatamente o que pensava. Agora vai aprender que homem que trabalha merece respeito. Vô, me dá uma chance. Vou procurar emprego e pagar aos poucos. 500 reais por mês durante 14 meses. A partir do mês que vem. Contrato assinado. Vô, e se eu não achar emprego? Bruno, se achou dinheiro para Floripa, pode achar dinheiro para pagar dívida. No final daquela semana, todos finalmente entenderam que eu não estava brincando. O jogo tinha acabado, o banco tinha fechado, e o homem que achavam servir só para pagar as coisas tinha acordado.
A partir daquele momento, eles teriam que enfrentar algo que nunca previram: as consequências das próprias ações. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se encontra sem chão sob os pés. Mas quando encontra chão firme de novo, descobre que seus pés são mais fortes do que imaginava. As primeiras semanas depois das cobranças foram as mais difíceis da minha vida. Não por causa da decisão que tomei, não me arrependi um segundo sequer, mas por causa da solidão que senti. Aos 68 anos, depois de décadas sendo o centro financeiro da família, me encontrei completamente sozinho, sem ligação diária pedindo dinheiro, sem visita interessada dos filhos, sem aquela falsa sensação de ser necessário que eu tinha confundido com ser amado. O silêncio em casa era ensurdecedor, mas era um silêncio digno. Juliana honrou o acordo. Todo dia, 5 do mês, recebia transferência de 4.000 reais com recibo por e-mail. Frio, formal, mas pontual. Rafael nunca mais se dirigiu a mim diretamente. Toda a comunicação passava pela esposa. Camila levou 3 semanas para aceitar minha proposta de 5% de juros mensais. Tentou me contatar várias vezes, sempre com desculpas diferentes, sempre tentando me convencer a ser mais flexível. Mas flexibilidade era exatamente o que tinha me levado àquela situação. Bruno foi o mais difícil. Tentou choramingar, tentou promessas vazias. Até tentou me chamar de querido vovô de novo, mas eu estava vacinado contra a manipulação emocional. Bruno, falei na nossa última conversa sobre o assunto, você tem 2 opções: pagar como combinado ou eu tomo medidas legais. Escolhe. Ele escolheu pagar. Foi no 3º mês dessa nova realidade que comecei a descobrir quem eu era de verdade, além de ser pai provedor. Sempre tive gosto por marcenaria, mas nunca tinha tido tempo para praticar. Entre trabalho e sustentar a família, não sobrava energia para hobbies. Aos 68 anos, pela primeira vez em décadas, tinha tempo e dinheiro para mim. Comprei ferramentas básicas e transformei minha lavanderia num pequeno ateliê. Comecei a fazer coisas simples: porta-temperos, suportes para plantas, pequenos objetos decorativos. A concentração que a marcenaria exigia era terapêutica. Horas passavam sem eu pensar na família, no dinheiro, no ressentimento. Era só eu, a madeira e o barulho das ferramentas. Num sábado de tarde, enquanto lixava um porta-retrato que tinha feito, meu vizinho, seu Bertrand, apareceu no portão. "João, tá cheirando madeira boa aí. Posso ver?" "Oi, seu Bertrand. Tô me distraindo um pouco aqui." Mostrei alguns trabalhos prontos. Seu Bertrand ficou impressionado. "João, isso tá muito bem feito. Você aceita encomenda?" "Seu Bertrand, é só passatempo." "Bom, devia pensar nisso. Minha esposa adora essas coisas artesanais. Ela pagaria qualquer preço por móveis de madeira bem feitos." Foi assim que descobri que tinha talento para algo além de trabalhar em refinaria e sustentar família ingrata. Daquela conversa com seu Bertrand, comecei a receber pequenas encomendas: um rack para TV, uma estante, aparadores para a sala, nada muito complexo, mas trabalho que me dava prazer e ainda complementava minha aposentadoria. Mais importante que o dinheiro extra era o sentimento de ser valorizado pelo meu trabalho, não pela minha carteira. As pessoas vinham buscar os móveis e saíam elogiando a qualidade, perguntando quanto tempo levei para aprender, admirando os detalhes. Era respeito sincero, baseado no meu talento, na minha capacidade, no resultado do meu esforço. Não um respeito falso em troca de dinheiro emprestado. Nessa época também comecei a frequentar um grupo de aposentados da Petrobras que se reunia todo sábado num bar no centro. Eram homens da minha idade, com histórias parecidas com a minha, problemas parecidos.
Foi nessas reuniões que descobri que minha experiência com filhos exploradores não era exceção, era regra. Seu Marcel, 72 anos, tinha sido drenado financeiramente por 3 filhos durante uma década. João, eu achava que era só eu, achava que tinha falhado como pai. Seu Henrique, 70 anos, tinha vendido a casa para financiar tratamento médico da filha para descobrir depois que ela usou o dinheiro em cirurgia plástica. Ela disse que depressão também é doença e que se sentir bonita melhoraria a autoestima. Seu André, 74 anos, tinha emprestado todas as economias para o filho abrir empresa que quebrou em 6 meses. O pior não foi perder o dinheiro. Foi descobrir que a empresa quebrou porque meu filho gastava o capital no cassino. Ouvir essas histórias era libertador. Não era falha minha, não era erro na educação. Era uma epidemia de filhos adultos que confundiam pai com banco central. Nessas reuniões de sábado, além de desabafar, aprendi coisas importantes sobre como lidar com a situação. Seu Marcel me ensinou. João, filho que não respeita pai, não respeita ninguém. Você fez certo em cobrar. Seu Henrique aconselhou. João, agora que você cortou a torneira, vai ver quem te ama e quem amava a sua conta bancária. Seu André foi o mais direto. João, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é o exemplo de que homem que se respeita não aceita ser explorado. Com o passar dos meses, minha vida ganhou forma completamente nova. Acordava quando queria, tomava café com calma, trabalhava no ateliê de madeira no meu próprio ritmo, almoçava vendo jornal, descansava quando sentia necessidade. Sábados, reunião com os aposentados da Petrobras. Às vezes íamos pescar num lago perto, outras vezes só conversávamos e jogávamos dominó. Domingos, comecei a frequentar uma igreja do bairro. Não era homem muito religioso, mas precisava de algum tipo de comunidade, de pertencer a algo maior que os problemas familiares. Na igreja, conheci Dona Helena, viúva de 65 anos, professora aposentada, mulher inteligente, financeiramente independente, com histórias interessantes para contar. Nossa amizade começou de forma descontraída. Conversas depois da missa, convites para almoçar juntos, após o culto, caminhadas simples pelo centro. Dona Helena tinha passado por situação parecida com a minha. 2 filhos que exploraram ela financeiramente depois da morte do marido. João, ela me disse num desses almoços dominicais, levei 2 anos para entender que luto não é motivo para aceitar abuso. Ela resolveu o problema de forma diferente da minha. Mudou de cidade, cortou contato com os filhos, recomeçou a vida do zero num lugar onde ninguém conhecia sua história. Foi doloroso, me contou, mas foi libertador. Descobri que podia viver muito bem sem ser caixa eletrônico de ninguém. A presença de Dona Helena na minha vida me mostrou algo que tinha esquecido há muito tempo. Como era bom conversar com alguém que se interessava por mim como pessoa, não como provedor. Ela me fazia perguntas sobre minha marcenaria, elogiava meus progressos, sugeria melhorias. Conversávamos sobre livros, filmes, atualidades, memórias de infância, conversas de igual para igual, sem interesse financeiro de lado nenhum. No 6º mês da minha vida nova, algo inesperado aconteceu. Rafael me ligou. Pai, posso passar aí? Quero conversar com você. Se for sobre dinheiro, não precisa vir. Continue pagando como combinado. Não é sobre dinheiro, pai. É sobre outras coisas. Aceitei a visita curioso. Rafael chegou sozinho, sem Juliana, sem as crianças. Parecia nervoso, mas determinado. Pai, vim pedir desculpas. Não respondi. Só escutei. Pai, faz 6 meses que tô pagando a dívida. Tive tempo para refletir. Fui injusto com você. A gente foi injusto. E queria dizer que aprendi a lição. Aprendi que dinheiro emprestado se devolve. Aprendi que pai não é banco.
Aprendi que respeito não é opcional. Mas, Rafael, falei calmamente, você não aprendeu pela própria consciência. Aprendeu porque foi forçado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. É verdade, pai, mas aprendi. E quero reconstruir nosso relacionamento, se você permitir. Reconstruir em que base? Na base do respeito. Respeito de verdade, pai. Não interesse. Conversamos por 2 horas naquela tarde. Pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa de homem para homem, sem pedido de dinheiro, sem pressão, sem manipulação. Ele me contou das dificuldades que enfrentou para conseguir pagar as parcelas, como teve que fazer hora extra, pegar trampo no fim de semana, cortar gastos supérfluos. Pai, foi humilhante descobrir que eu não conseguia viver sem sua ajuda financeira. Aos 43 anos, eu era sustentado pelo meu pai e não sabia. E agora? Agora sei que posso me sustentar sozinho. E sei que é isso que um homem adulto deveria fazer. Era o começo de uma reconciliação cautelosa, baseada em termos claros. Rafael, falei antes dele ir embora, nosso relacionamento pode ser reconstruído, mas com novas regras. Que regras? Primeira regra: nunca mais vou emprestar dinheiro para ninguém da família. Nunca. Entendido? Entendido. Segunda regra: qualquer visita é bem-vinda, desde que não envolva pedido financeiro. Entendido? Entendido? Terceira regra: vou viver minha vida como eu quiser, sem pedir permissão ou aprovação de ninguém. Pai, você sempre teve esse direito? Agora eu sei que tenho. Antes achava que pai existia para servir a família. Rafael saiu daquela conversa visivelmente emocionado, e eu fiquei com um sentimento estranho, mas bom, era possível recomeçar. Sim, mas tinha que ser nos meus termos. 2 semanas depois foi a vez de Bruno se apresentar, também sozinho, também pedindo para conversar. A conversa com Bruno foi mais difícil. Ele era jovem, ainda estava aprendendo sobre responsabilidade, sobre consequências, mas estava aprendendo. Vô, consegui emprego numa loja de construção. Vou poder pagar direito agora. Que bom, Bruno. Vô, quero pedir desculpas pelo que falei naquele dia. Foi muito escroto da minha parte. Foi mesmo, Bruno. Vô, eu não sabia que palavras podiam machucar tanto. Bruno, palavras revelam o que a pessoa pensa. Você não me machucou com palavras, você me machucou com falta de respeito. Conversei com Bruno sobre dignidade, sobre valor humano, sobre a diferença entre ser útil e ser respeitado. Bruno, você pode ser útil para muita gente na vida, mas só vai ser respeitado por quem reconhece seu valor como pessoa. Vô, eu reconheço seu valor. Agora você reconhece porque foi forçado a reconhecer. A conversa terminou com Bruno, também aceitando as novas regras familiares, e ele entendendo que crescimento pessoal às vezes passa por lições dolorosas. Camila foi a última e a mais difícil. Ela apareceu na minha porta num domingo de manhã, sozinha, chorando. Pai, podemos conversar? Deixei ela entrar pela primeira vez em meses. Minha filha estava na minha casa. Pai, eu errei muito. Em que você errou, Camila? Errei em te tratar como banco. Errei em não valorizar tudo que você fez por mim. Errei em permitir que Bruno desrespeitasse meu pai. Ela chorou por 15 minutos. Choro de arrependimento, de vergonha, de saudade. Pai, esses meses sem falar com você foram os piores da minha vida. Por que foram os piores, Camila? Porque senti sua falta de verdade do meu pai, não falta do dinheiro. E como você sabe a diferença? Porque Rodrigo conseguiu resolver nossos problemas financeiros, mas não conseguiu resolver a falta de você. Conversamos durante toda aquela manhã. Foi a conversa mais sincera que tivemos em anos.
Ela me contou como foi difícil reorganizar a vida financeira sem contar comigo. Como teve que voltar a trabalhar mais horas, como Rodrigo teve que se esforçar mais no trabalho, como tiveram que cortar gastos que consideravam essenciais. Pai, foi uma lição dura, mas foi necessária. Camila, você acha que nosso relacionamento pode ser reconstruído? Espero que sim, pai, mas entendo se você não quiser. Quero, minha filha, mas tem que ser diferente. Expliquei para Camila as mesmas regras que tinha estabelecido para o Rafael e Bruno. Ela aceitou todas sem discutir. Pai, mais uma coisa. Você pode me ensinar a administrar melhor o dinheiro? Nunca aprendi porque sempre contei com você. Foi nesse momento que percebi que talvez minha superproteção financeira tinha atrapalhado o desenvolvimento dos meus filhos. Ao resolver todos os problemas deles, tinha impedido que aprendessem a resolver sozinhos. Claro que posso te ensinar, Camila, mas agora você vai praticar com seu dinheiro, não com o meu. Aos poucos, nos meses seguintes, minha família se reorganizou numa base nova, mais saudável, mais respeitosa, mais equilibrada. As visitas voltaram, mas sem interesse financeiro. As conversas voltaram, mas sobre assuntos diversos, não só sobre dinheiro. O afeto voltou, mas sincero, não interesseiro. E descobri algo fundamental: amor verdadeiro independe de dinheiro. Se depende de dinheiro, não é amor, é comércio. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas exatamente como eram. Às vezes, queimar a ponte é a única forma de ensinar que do outro lado também existe alguém que merece respeito. Hoje, quase 2 anos depois daquela manhã humilhante de 1º de janeiro, posso dizer que foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que me acordou para uma realidade que eu ignorava há anos. Eu tinha me tornado escravo financeiro dos meus próprios filhos. Agora, aos 70 anos, vivo uma vida que nunca imaginei poder viver. Uma vida onde acordo quando quero, faço o que gosto, gasto meu dinheiro como entendo e recebo o respeito que sempre mereci, mas nunca exigi. Minha marcenaria virou um pequeno negócio. Nada muito grande, mas suficiente para me manter ativo e ainda complementar minha aposentadoria. Mais importante que o dinheiro extra é a satisfação de ser reconhecido pelo meu talento, não pela minha conta bancária. O grupo de aposentados da Petrobras virou uma família escolhida, homens que passaram por experiências parecidas com a minha e entenderam que dignidade na velhice não é favor que recebemos da família, é direito que exigimos. Dona Helena? Bom, Dona Helena virou companheira constante. Não somos casados nem pensamos em morar juntos. Somos 2 viúvos independentes que escolheram compartilhar os bons momentos da vida, sem pressão, sem obrigação, sem exploração mútua. Ela me acompanha nas reuniões de sábado com os aposentados. Eu acompanho ela no grupo de leitura da igreja. Viajamos juntos quando temos vontade. Cozinhamos um para o outro de vez em quando. É um relacionamento maduro, baseado em respeito e companhia. Sobre minha família, Rafael honrou todos os pagamentos no prazo. Nunca mais me pediu dinheiro emprestado. Nosso relacionamento virou sincero. Ele me visita regularmente, não porque precisa de algo, mas porque quer minha companhia. Conversamos sobre trabalho, sobre vida, sobre os filhos dele. Como pai e filho sempre deveriam conversar. Bruno cresceu muito nesses 2 anos. O emprego na loja de construção virou carreira. Foi promovido a gerente e está estudando administração à noite. Paga as próprias contas, tem namorada séria, virou homem responsável. E nunca mais disse que vovô só serve para pagar as coisas. Camila foi quem mais mudou. Voltou a trabalhar em tempo integral como enfermeira. Rodrigo conseguiu desenvolver a carreira de TI. Conseguiram equilibrar a vida financeira sem depender de ninguém. Nosso relacionamento voltou a ser afetuoso, mas respeitoso.
Ela ainda me chama de papai herói, mas agora pelos motivos certos, por admirar minha coragem de me impor, não porque pago as contas dela. As crianças, meus netinhos pequenos, continuam me amando incondicionalmente. Para eles, sou só o vovô carinhoso que faz brinquedos de madeira e conta histórias interessantes. Eles não sabem nada sobre dinheiro emprestado, cobranças ou conflitos familiares. E é assim que deve ser. A grande lição que aprendi em todo esse processo é que amor incondicional de pai não significa aceitação incondicional de desrespeito. Significa estabelecer limites claros para proteger o amor verdadeiro da exploração interesseira. Descobri que ser pai não é ser banco. Ser pai é ensinar valores, inclusive o valor do próprio pai. Descobri que proteger os filhos dos problemas financeiros da vida não é amor, é sabotagem. Porque vida adulta inclui responsabilidade financeira. Quem não aprende cedo, aprende tarde, e da forma mais dolorosa. Descobri que homem de qualquer idade tem direito à dignidade, e dignidade não é algo que você ganha sendo bonzinho. É algo que você conquista se impondo quando necessário. Descobri que solidão respeitosa é melhor que companhia interesseira. É melhor jantar sozinho com dignidade que jantar em família, sendo tratado como caixa eletrônico. Mas a descoberta mais importante foi essa. Nunca é tarde demais para um homem recuperar sua dignidade. Aos 68 anos, achava que minha vida estava feita, que não tinha mais tempo para mudanças. Estava errado. A vida recomeça toda vez que você decide se respeitar. Não importa a idade. Para você que está me ouvindo e se identificou com minha história, quero deixar algumas reflexões. Se você é pai e sente que está sendo explorado financeiramente pelos seus filhos, saiba que não está sozinho. É uma epidemia silenciosa que afeta milhões de homens no Brasil. Pais que confundem amor com provisão financeira ilimitada. Se você é homem de qualquer idade desrespeitado pela própria família, saiba que tem direito de exigir tratamento digno. Família não é salvo-conduto para abuso. Se você acha que é tarde demais para mudar sua situação, saiba que não é. Eu mudei aos 68. Você pode mudar na sua idade, seja qual for. O mais difícil não é tomar a decisão de se impor. O mais difícil é lidar com a culpa que vem depois. Porque homens da nossa geração foram criados para agradar a família, para evitar conflitos, para manter a paz a todo custo. Mas paz sob exploração não é paz, é rendição. E homem que se rende perde mais que dinheiro. Perde a alma. Minha história não é história de vingança, é história de recuperação. Recuperação da dignidade, do respeito, da identidade além do papel de provedor. Hoje, quando acordo de manhã, não penso em quantas contas devo pagar para os outros. Penso no que vou fazer por mim. Que móvel vou construir, que livro vou ler, que lugar vou visitar com Dona Helena, que conversa interessante vou ter com meus amigos aposentados. Essa é uma liberdade que todo homem deveria conhecer. A liberdade de viver para si mesmo, sem egoísmo, de cuidar da família sem se sacrificar, de amar os filhos sem virar escravo deles. Se minha história tocou seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreve aqui nos comentários sua cidade, seu estado ou até seu país. Me deixa saber que essa mensagem te alcançou. E se você conhece um pai que aceita menos do que merece, compartilha esse vídeo. Porque tem muito homem que precisa entender que se valorizar não é egoísmo, é necessidade. Deixa um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou estabelecer limites com seus filhos? Já se sentiu explorado pela própria família? E se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Histórias de Bernardo para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade.
porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de superação. Um abraço de João Silva, Zona Norte do Rio. E lembra, você construiu muito mais que uma família. Você construiu um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais financiam a própria humilhação? Aprendi aos 70 anos que homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado. E que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se levantar. Durante esses 2 anos de transformação, aprendi lições que todo pai deveria saber antes de chegar aos 68 anos quebrado e humilhado. Lições que poderiam ter poupado décadas de exploração se eu tivesse prestado atenção nos sinais. Vou compartilhar com você, homem que está me ouvindo, os sinais de alerta que ignorei por anos. Sinais que mostram quando você deixou de ser pai respeitado e virou banco ambulante. Sinal 1. As ligações só vêm quando precisam de dinheiro. Presta atenção no padrão. Seus filhos te ligam regularmente só para saber como você está? Ou só aparecem quando a conta está apertada? No meu caso, percebi que Rafael só me procurava no final do mês. Camila só ligava quando tinha oportunidade de investimento. Bruno só mandava mensagem quando queria algo. Quando cortei o dinheiro, as ligações pararam. Coincidência? Não. Era prova de que o interesse era financeiro, não afetivo. Sinal 2. Suas opiniões deixaram de ter valor. Lembra quando seus filhos pediam seu conselho sobre decisões importantes? Quando sua experiência de vida era respeitada? Se hoje qualquer opinião sua é recebida com "pai, as coisas mudaram", você não entende como funciona hoje. Você está desatualizado, mas seu dinheiro continua sendo aceito sem questionamento. Você virou banco, não conselheiro. Sua experiência só vale quando confirma o que eles querem ouvir. Seu dinheiro vale sempre. Sinal 3. Eles decidem sobre sua vida sem consultar você. Lembra quando descobri que Rafael tinha chamado o corretor para avaliar minha casa sem me avisar? Quando Camila sugeria que eu vendesse minha casa para sobrar dinheiro para a família? Quando seus filhos adultos começam a planejar sua vida financeira como se fosse deles? Quando sugerem que você faça mudanças para benefício deles, não para seu próprio bem? Você perdeu a autonomia. Sinal 4. Empréstimos viraram ajuda. Presta atenção na linguagem. Quando seu filho pede dinheiro, ele diz: "Você pode me emprestar?" ou "Você pode me ajudar?" Emprestar implica devolução. Ajudar, não. Com o tempo, todos os meus empréstimos viraram ajuda. E ajuda não se cobra de volta, né? Era a forma deles transformarem dívida em presente sem minha permissão. Sinal 5. Gratidão virou entitlement. No começo, quando eu ajudava financeiramente, recebia agradecimento sincero. "Pai, você é o melhor." "Pai, não sei o que faria sem você." Com o tempo, a gratidão desapareceu. Ajudar financeiramente virou obrigação. "Pai, você tem dinheiro mesmo." "Pai, você não precisa disso tudo." Quando gratidão vira cobranças, quando ajudar vira obrigação, você não é mais pai generoso. É banco com horário estendido. Sinal 6. Eles vivem acima das próprias possibilidades, às suas custas. Rafael casado com dentista, morando em apartamento bom, mas sempre sem dinheiro. Camila com 2 salários em casa, mas sempre precisando de empréstimo. Bruno com 22 anos viajando para Floripa, mas sem dinheiro para o curso. Quando seus filhos vivem um padrão de vida que não conseguem bancar sozinhos, e você é quem preenche a diferença, você não está ajudando, está sustentando irresponsabilidade. Sinal 7. Chantagem emocional virou ferramenta. "Pai, você mudou muito." "Pai, mamãe não ia gostar de ver você assim."
Pai, família é para isso. Pai, você está ficando egoísta na velhice. Quando qualquer tentativa sua de estabelecer limites é recebida com culpa, manipulação emocional, comparações com a mãe falecida ou acusação de egoísmo, você está sendo manipulado. Limites saudáveis não são egoísmo, são amor próprio. Sinal 8. Você tem medo de ficar sozinho se parar de pagar. Esse é o sinal mais perigoso de todos. Quando você continua dando dinheiro não porque quer ajudar, mas porque tem medo de que, se parar, a família vá embora. Foi meu caso. Continuei pagando porque tinha pavor de descobrir que sem dinheiro eu não era nada para eles. E sabe de uma coisa? Meu medo era real. Quando cortei o dinheiro, eles realmente se afastaram, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque me forçou a enfrentar a verdade. Amor que depende de dinheiro não é amor. Agora, se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, chegou a hora de agir, e vou te dar o passo a passo que funcionou para mim. Passo 1. Faça as contas. Pega papel e caneta, ou abre uma planilha, e anota tudo o que você emprestou nos últimos 3 anos. Data, valor, justificativa, promessa de pagamento. Você vai se assustar com o total. Eu me assustei com 87 mil reais. Mas é importante ver o número para entender a dimensão da exploração. Passo 2. Corte o acesso imediato. Cartões adicionais? Cancela. Acesso à sua conta? Remove. Transferências automáticas? Para tudo. Vai doer. Eles vão reclamar. Mas é necessário. É como cortar a torneira de uma enchente. Tem que ser rápido e definitivo. Passo 3. Documente tudo. Guarda comprovantes, mensagens, e-mails. Se for cobrar oficialmente, vai precisar de prova. Mesmo que não chegue no tribunal, ter tudo documentado te dá poder de negociação. Passo 4. Busque apoio jurídico. Não precisa processar ninguém logo de cara, mas ter um advogado para orientar, preparar notificações, estabelecer termos, isso muda o jogo completamente. Quando meus filhos viram papel timbrado de advogado, entenderam que não era birra de velho. Era coisa séria. Passo 5. Estabeleça limites claros e inquebráveis. As 3 regras que estabeleci são universais. 1. Nunca mais emprestar dinheiro. 2. Visitas bem-vindas. Pedidos financeiros. Não. 3. Sua vida, suas regras. Anuncia essas regras claramente e mantém, não importa a pressão. Passo 6. Prepare-se para o isolamento temporário. Quando você corta o dinheiro, a família se afasta. É doloroso, mas é revelador. Esse afastamento mostra quem te amava e quem amava seu bolso. Use esse tempo para se reconectar consigo mesmo. Descubra hobbies, faça amigos novos, construa vida própria. Passo 7. Aceite reconciliação, mas nos seus termos. Quando eles voltarem, e vão voltar, aceite a reconciliação, mas deixa claro que é nos seus termos, não nos deles. Respeito não é negociável. Dignidade não é negociável. Limites não são negociáveis. Agora, sei que muitos homens vão ouvir isso e pensar: mas João, eles são meus filhos. Como vou cobrar dívida de filho? E eu respondo: exatamente porque são seus filhos é que você precisa ensinar essa lição. Filho que aprende que pode explorar o pai vai explorar todo mundo na vida. Filho que aprende que ações têm consequências se torna adulto responsável. Ao cobrar a dívida, não estava sendo pai cruel, estava sendo pai educador, ensinando na idade adulta o que deveria ter ensinado na infância. Outro argumento que vão te dar: mas você é pai, tem obrigação de ajudar. Sim, pai tem obrigação de ajudar filho criança, filho dependente. Filho de 43 anos, casado, com profissão? Esse não é mais dependente. É adulto que precisa arcar com as próprias escolhas. Confundir ajuda com sustento perpétuo não é amor. É sabotagem do desenvolvimento do filho. E tem o argumento da culpa.
Mas e se eles realmente precisarem de ajuda no futuro? Ajuda pontual em emergência real é diferente de financiar estilo de vida. Se Rafael tiver acidente, ficar doente, perder emprego de verdade, claro que vou ajudar. É meu filho, mas ajudar em emergência é diferente de bancar food truck que vira cassino, curso que vira viagem, investimento que vira compra supérflua. Aprenda a diferença entre necessidade e capricho, entre emergência e má gestão financeira. Uma coisa que percebi nesses 2 anos: meus filhos cresceram mais financeiramente nesses 24 meses do que nos 40 anos anteriores. Rafael aprendeu a fazer orçamento, a viver dentro das possibilidades, a planejar. Camila descobriu que consegue trabalhar tempo integral e ainda cuidar da família. Bruno aprendeu que trabalho não mata, dignifica. Eles cresceram porque eu parei de facilitar, porque enfrentaram consequências, porque aprenderam que papai não é plano B eterno. Se eu tivesse continuado sustentando, eles teriam continuado dependentes. Minha generosidade estava, na verdade, atrofiando o desenvolvimento deles. Então, se você está se sentindo culpado por pensar em estabelecer limites, entenda: limites são amor. Limites ensinam. Limites preparam para o mundo real. Pai que dá tudo para o filho não está amando, está incapacitando. Outra lição importante: dignidade perdida pode ser recuperada. Não importa a sua idade. Eu tinha 68 quando tomei essa decisão. Achava que era tarde demais, que minha vida estava definida, mas descobri que a vida recomeça toda vez que você decide se respeitar. Hoje, aos 70, sou mais feliz que aos 60, mais realizado que aos 50, mais livre que em qualquer outra fase da vida, porque finalmente aprendi a viver para mim sem culpa, a cuidar da família sem me anular, a amar os filhos sem virar escravo deles. E você pode fazer o mesmo, seja você 50, 60, 70, 80 anos. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Para você que está assistindo e se identificou com essa história, quero que saiba: você não está sozinho. Milhões de pais brasileiros vivem essa mesma situação. A diferença é que poucos têm coragem de reagir. Poucos têm coragem de arriscar o amor da família para descobrir se é amor de verdade ou interesse disfarçado. Mas te garanto uma coisa: melhor descobrir a verdade e ter chance de reconstruir relacionamento saudável do que viver uma mentira confortável por mais 20 anos. Minha história não é história de vingança, é história de amor próprio, de respeito, de dignidade recuperada. E se eu consegui aos 68, você consegue na sua idade. Só precisa de 3 coisas: coragem para enfrentar a verdade, força para aguentar o isolamento temporário e fé de que do outro lado existe vida melhor. E existe, te garanto que existe. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, histórias de homens que decidiram recuperar sua dignidade, independente da idade, se inscreve no canal Histórias de Bernardo e ativa as notificações. Toda semana tem história nova de superação masculina, de pais que aprenderam a se valorizar, de homens que descobriram que respeito não se pede, se conquista. Obrigado por ter ficado até o final. Sua atenção já é sinal de que você entende o valor de um homem que decidiu falar sua verdade. Até a próxima história. E lembra, você vale mais que sua conta bancária. Muito mais. Mas antes de terminar completamente, quero deixar uma mensagem final para 3 tipos de homens que podem estar me ouvindo agora. Pro pai que está sendo explorado agora. Sei o que você está sentindo. Aquele aperto no peito quando você percebe que só é procurado quando precisam de dinheiro. Aquele vazio quando você descobre que sua opinião não vale nada, mas sua carteira vale tudo. Sei da culpa que você sente só de pensar em estabelecer limites. Mas são meus filhos. Mas é minha família. Mas eu tenho condições de ajudar. Te digo uma coisa:
Ter condições de ajudar não significa ter obrigação de sustentar filho adulto e responsável. Você trabalhou a vida inteira, criou esses filhos, deu educação, valores, oportunidades. Sua obrigação como pai acabou quando eles viraram adultos. Ajudar pontualmente é amor. Sustentar perpetuamente é sabotagem. Então te desafio. Faça as contas, vê quanto você gastou nos últimos 3 anos, vê o padrão de quando te procuram e quando te ignoram, vê se o respeito que recebe é proporcional ao que oferece. E se a resposta for não, se você descobrir que virou banco ambulante da família, tome coragem e haja. Vai doer, vai ser difícil, você vai se sentir culpado, vai questionar se está fazendo certo, vai ter medo de perder a família. Mas te garanto, do outro lado dessa dor existe liberdade, existe dignidade, existe possibilidade de relacionamento verdadeiro, não baseado em interesse. E mesmo que você descubra que eles só te queriam pelo dinheiro, doloroso, mas melhor descobrir aos 60, 70 anos do que aos 80, 90, quando já não tiver mais forças para reconstruir a vida. Você merece respeito. Você merece amor sincero, você merece viver seus últimos anos com dignidade, não como caixa eletrônico. Então, levanta, homem, corta a torneira, estabelece limites, exige respeito, e se eles te amam de verdade, vão voltar, mas respeitando. Se não voltarem, você descobre que não perdeu família, perdeu o explorador. Pro filho que está explorando o pai. Talvez você seja filho, não pai, e está me ouvindo com raiva, pensando, esse velho está exagerando. Ou talvez está me ouvindo com vergonha porque reconheceu seu próprio comportamento na história do Rafael, da Camila, do Bruno. Se for o segundo caso, ainda tem salvação para você. Olha, sei que não é má intenção. Você não acorda de manhã pensando, vou explorar meu pai hoje. Acontece aos poucos, naturalmente. Começa com ajuda legítima. Seu pai te empresta para o carro. Você pensa, vou pagar mês que vem. Mas o mês vem, a grana está curta, você não fala nada. Ele não cobra. Vira costume. Aí vem outro empréstimo, e outro, e outro. E, de repente, seu padrão de vida depende do dinheiro dele. E você nem percebe que seu pai virou seu fundo de emergência permanente. Mas posso te falar uma coisa? Seu pai percebe, ele vê, ele sente. Ele só não fala porque tem medo de te perder. E sabe o que é mais triste? Quando ele finalmente falar, quando ele explodir, quando ele cobrar, quando ele cortar a torneira, você vai sentir raiva dele. Vai achar que ele mudou, que ficou ranzinza, que está sendo cruel na velhice. Mas a verdade é que ele só acordou. Ele só percebeu que você transformou ele em banco. Então te desafio. Faz uma autoanálise honesta. Quando foi a última vez que você visitou seu pai só para dar atenção, sem pedir nada? Quando foi a última vez que você valorizou a opinião dele sobre algo? Quando foi a última vez que você tratou ele como pai, não como patrocinador? Se a resposta for não lembro, você tem problema e precisa consertar antes que seja tarde demais, porque dinheiro do papai não é infinito, paciência do papai não é infinita, e um dia ele vai acordar, como eu acordei, e você vai perder o melhor amigo que tinha na vida. Não por falta de amor, por excesso de exploração. Então, para agora, hoje, faz as contas do que você deve, senta com seu pai, propõe pagamento, pede desculpa sincera e, mais importante, muda o padrão. Visita sem interesse, liga sem pedir nada, valoriza a presença, não o bolso, porque um dia seu pai vai morrer e você vai se arrepender de ter tratado ele como banco, não como pai. Mas aí vai ser tarde. Pro homem de qualquer idade que perdeu a esperança. Talvez você não seja pai explorado, talvez sua situação seja outra, talvez você perdeu emprego, perdeu esposa, perdeu respeito no trabalho, perdeu autoestima.
Talvez você está achando que sua vida já era, que não tem mais tempo para recomeçar, que está velho demais, cansado demais, derrotado demais. Eu entendo. Aos 68 anos, naquela manhã de 1º de janeiro, senti a mesma coisa. Achei que minha vida tinha acabado, que não tinha mais forças para lutar, que era tarde demais para mudar. Mas eu estava errado. E você também está errado. A vida não acaba enquanto você está respirando. Oportunidade de recomeçar existe em qualquer idade. Dignidade pode ser recuperada, não importa quanto tempo você passou sem ela. Eu mudei minha vida aos 68, estabeleci limites aos 68. Aprendi hobby novo aos 68. Fiz amigos novos aos 68. Encontrei companheira nova aos 68. Hoje, aos 70, sou mais feliz que aos 40, porque finalmente aprendi que minha vida não existe para servir os outros, existe para ser vivida. Então te digo, não importa a sua idade, não importa a sua situação, não importa quanto tempo você passou sendo desrespeitado, explorado, diminuído, você pode reagir, você pode mudar, você pode recuperar sua dignidade. Só precisa de uma coisa: decisão. Decisão de que chega, decisão de que você merece mais, decisão de que seus últimos anos não vão ser vividos de joelhos. E quando você tomar essa decisão, quando você acordar de verdade, vai descobrir que tinha mais força do que imaginava, mais coragem do que pensava, mais capacidade de recomeçar do que sonhava. Eu descobri. Meus amigos aposentados descobriram. Milhares de homens descobriram, e você também vai descobrir. Então levanta, sacode a poeira, para de aceitar migalha, para de viver para os outros, para de achar que está velho demais, tarde demais, cansado demais. Porque homem não tem data de validade. Homem não vence. Homem se renova toda vez que decide se respeitar. E hoje pode ser esse dia para você. Agora, antes de encerrar de vez, quero fazer alguns pedidos para você que está me assistindo. Primeiro pedido: deixa seu like. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se você aprendeu algo, se você sentiu que não está sozinho, deixa seu like nesse vídeo. O like ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar essa mensagem para mais homens que precisam ouvir. Para mais pais sendo explorados, para mais filhos que precisam acordar, para mais homens que perderam a esperança. Seu like salva a vida, literalmente, porque tem pai por aí pensando em desistir de tudo porque acha que o problema é só dele. E quando ele vê esse vídeo, quando vê os comentários, quando percebe que não está sozinho, isso muda tudo. Então deixa seu like. É de graça, é rápido e faz diferença enorme. Segundo pedido: se inscreve no canal. Se você quer continuar vendo histórias assim, histórias reais de homens que decidiram reagir, que escolheram dignidade, que provaram que nunca é tarde para recomeçar, se inscreve no canal Histórias de Bernardo. Toda semana tem história nova. História de superação, de luta, de homens que se recusaram a aceitar menos do que merecem. E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Porque aqui não é canal de coitadismo, é canal de luta. De homens que batem de frente com a injustiça, mesmo quando a injustiça vem de dentro da própria família. Terceiro pedido: comenta e compartilha. Deixa um comentário me dizendo de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber que essa mensagem está alcançando homens no Brasil inteiro e no mundo. E conta também, você já passou por situação parecida? Já precisou estabelecer limites com família? Como foi? Sua história nos comentários pode ajudar outro homem que está passando pelo mesmo. Pode dar coragem para alguém agir. Pode salvar relacionamento que está sendo destruído por exploração. E se você conhece um pai que está aceitando menos do que merece, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, seu próprio pai, compartilha esse vídeo com ele.
Manda no WhatsApp, posta no Facebook, compartilha onde você achar que pode ajudar. Porque tem muito homem sofrendo em silêncio, achando que é fraqueza reclamar, achando que é obrigação de pai aguentar tudo calado. E não é. Pai tem direito de exigir respeito. Homem tem direito de viver com dignidade. Pessoa de qualquer idade tem direito de estabelecer limites. Quarto pedido: Super Thanks. Se você quer apoiar esse canal financeiramente, se você quer que essas histórias continuem sendo contadas, que mais homens recebam essa mensagem de dignidade e esperança, considere deixar um Super Thanks. Pode ser 5, 10, 50, o valor que você puder e quiser. Não é obrigação, é contribuição voluntária, mas cada Super Thanks ajuda a manter esse canal vivo. Ajuda a produzir mais vídeos, ajuda a alcançar mais pessoas e, mais importante, mostra que essa mensagem tem valor, que história de homem comum importa, que luta por dignidade merece ser contada. Então, se você puder contribuir, agradeço de coração. E se não puder, o like, o comentário e o compartilhamento já ajudam demais. Antes de terminar de verdade, quero deixar uma última reflexão. Essa história não é só sobre dinheiro, é sobre respeito, sobre dignidade, sobre o direito de todo ser humano, especialmente o homem idoso, de ser tratado como pessoa, não como função. Por décadas, a sociedade nos ensinou que homem é provedor, que homem aguenta tudo, que homem não reclama, não chora, não estabelece limites. Homem de verdade sustenta a família. Homem de verdade não nega ajuda para os filhos. Homem de verdade sacrifica tudo pela família. Mas ninguém ensinou que homem também é gente, que homem também cansa, que homem também merece ser amado pelo que é, não pelo que tem. E quando o homem idoso, que trabalhou a vida inteira, que criou família, que cumpriu todas as obrigações, resolve estabelecer limite, é acusado de quê? De egoísta, de ranzinza, de cruel. Como se querer dignidade na velhice fosse crime. Pois eu vim dizer, não é. Estabelecer limite não é egoísmo, é sobrevivência. Exigir respeito não é crueldade, é direito. Viver para si mesmo depois de décadas vivendo para os outros não é pecado, é justiça. Então, se você está se sentindo culpado por querer estabelecer limites, para com isso. Culpa é ferramenta de manipulação, e você não merece ser manipulado. Você trabalhou demais, se sacrificou demais, deu demais. Chegou sua hora de receber. E se sua família não quer dar respeito voluntariamente, você tem todo o direito de exigir, mesmo que doa, mesmo que cause conflito, mesmo que revele verdades dolorosas sobre quem realmente te ama, porque verdade dolorosa é melhor que mentira confortável. Minha história termina bem, mas nem toda história termina bem. Alguns homens vão descobrir que a família realmente só queria o dinheiro. E quando cortar o dinheiro, a família vai embora de vez. Se for seu caso, vai doer. Vai doer muito. Mas é melhor descobrir e ter chance de reconstruir a vida do que viver ilusão até morrer. E mesmo que sua família vá embora, você não fica sozinho. Você tem você mesmo. E depois de décadas se esquecendo de si mesmo, se reencontrar é a maior vitória possível. Então não tenha medo do resultado. Tenha medo de passar o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse tido coragem? Minha história é história de coragem, de homem que escolheu dignidade, mesmo não sabendo se ia dar certo. De pai que arriscou perder a família para descobrir se tinha família de verdade. E você também pode ter essa coragem, porque ser homem não é aguentar tudo calado, é saber a hora de dizer chega. Ser pai não é dar tudo para os filhos. É ensinar os filhos a conquistarem o próprio. Ser idoso não é aceitar qualquer tratamento. É exigir respeito proporcional aos anos de sacrifício.
Então levanta, homem, estabelece limite, exige respeito, recupera dignidade. E quando olhar para trás, vai ver que esse foi o momento que sua vida de verdade começou. Meu nome é João Silva, tenho 70 anos, morador da zona norte do Rio, e essa foi minha história de como parei de ser caixa eletrônico e voltei a ser pai. De como perdi uma família falsa e ganhei dignidade verdadeira. De como, aos 68 anos, descobri que nunca é tarde para um homem se levantar. Obrigado por ter chegado até aqui. Sua atenção honra minha história. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta de onde você está assistindo, compartilha com quem precisa ouvir e, se puder, deixa um super thanks. Até a próxima história, guerreiro. E nunca esqueça, você vale mais que sua conta bancária. Você vale pelo homem que é, não pelo dinheiro que tem. E qualquer pessoa, filho, neto, esposa, quem for, que não reconhece isso, não merece você. Um abraço forte do vovô João. E lembra, sua dignidade não tem preço. Nunca teve, nunca vai ter.